Um trabalho fantástico. Ele não precisava disso. Ele não precisava. A gente percebe que o nosso governo é meio desagradável às vezes. Olá, Peter. Às vezes. Olá, Trump. O governo é um pouco desagradável, Peter. Você não percebeu isso. Teve uma vida abençoada. Você me diz. Muito encantado. Eu acho que você teve uma vida abençoada. Acho que o que vou fazer, se você não se importar, é que acabaram de sair os números que são bem extraordinários. E eu pensei em colocar um áudio de uma das pessoas que respeito há anos, sabe? O Joe Kiernan e o Rick Santelli. Isso acabou de sair, então vamos ouvir isso por um instante. A renda pessoal subiu 8 décimos de 1%. Isso é quase o triplo do que era esperado. Isso mostra. Então, sabe, os números da renda nos primeiros 4 meses do ano estão excelentes. Eles estão realmente excelentes. Eu poderia olhar para os primeiros 4 meses de vários anos diferentes. Números realmente muito fortes. E você está certo. Essa administração é criticada por praticamente tudo que existe. Nunca na minha vida eu tive vislumbres da política de uma administração na forma de transparência como essa. Por que a gente não, sabe, dá o crédito a quem merece? Então, A renda disparando. Rick, eu também achei que todo mundo ia receber um último, lote de importações que seriam tarifadas e estavam estocando coisas. Como diabos eles já consertaram o comércio? Ou não consertaram, mas cortaram pela metade. Isso é loucura. Então não houve muita antecipação de compras, de coisas que eles precisavam antes das tarifas entrarem em vigor. Vou te dizer uma coisa. Isso coloca em dúvida algumas das sabedorias convencionais. E, sabe, vai ser interessante ver o que acontece no próximo mês quando recebermos esse número quando a gente ver alguns dos outros números, tipo conta corrente, ver como eles se saem, porque eu não sei. Eu venho acompanhando esses números há muito tempo. Acho que nunca vi o déficit comercial ser cortado pela metade em um mês só. Nada mal. Nada mal. Vamos lá, virtual. Sim. Vejo que o Howard e o Scott estão aqui, então isso é ótimo. Se vocês quiserem ficar aqui do lado, fiquem à vontade. Foram vocês que ajudaram a produzir esses números e só vai melhorar. As tarifas são muito importantes e é por isso que ficamos tão felizes com a decisão de ontem, em que as tarifas continuam, porque sem as tarifas nossa nação estaria em perigo. Nós realmente estaríamos em perigo. Acho que posso dizer isso com muita certeza, Scott Howard. Por isso ficamos muito felizes em receber essa decisão, essa grande decisão ontem. Hoje é sobre um homem chamado Elon, e ele é um dos maiores líderes empresariais e inovadores que o mundo já produziu. Ele se dispôs a colocar seus grandes talentos a serviço da nossa nação, e nós agradecemos por isso. Eu só quero dizer que o Elon trabalhou incansavelmente ajudando a liderar o programa de reforma governamental mais abrangente e impactante em gerações. E vocês sabem o tipo de coisas que ele encontrou e que a equipe dele encontrou. Ele trouxe um grupo de pessoas muito inteligentes e eles encontraram coisas que são realmente inacreditáveis. Eu tenho que dizer que os números de que estamos falando são significativos, mas vão ser muito mais significativos com o tempo, porque muitas das coisas em que estamos trabalhando agora, vamos ter que lembrar do Elon à medida que as encontrarmos. Mas os números podem dobrar ou triplicar, porque muitas coisas nós não queremos divulgar até termos certeza, mas nós encontramos coisas que são incrivelmente estúpidas e incrivelmente ruins. Com o Departamento de Eficiência Governamental, o Elon trouxe uma mudança colossal nas velhas formas de fazer negócios em Washington. Doge colocou gênios com uma mentalidade de engenharia e pessoas incrivelmente talentosas, além de computadores. Na verdade, eu perguntei ao Elon uma vez, qual é a principal habilidade deles? E eles têm várias habilidades principais, todas relacionadas a serem inteligentes, mas ele disse que o que eles realmente fazem de melhor é trabalhar com computadores, de forma que não possam ser enganados por alguém que, não seja tão honesto, mas que também seja bom com computadores, embora não tão bom quanto essas pessoas. Mas a mentalidade das altas patentes de todos os departamentos federais isso realmente mudou.
E com a orientação do Elon, eles estão ajudando a detectar fraudes em desperdícios e a modernizar sistemas quebrados e ultrapassados. Então, como você sabe, estamos falando sobre vários sistemas e sobre mudar esses sistemas. E, você sabe, infelizmente, isso leva muito tempo para acontecer. Você vai mudar, digamos, um sistema no IRS e informatizá-lo corretamente, onde o trabalho pode ser feito em 1/10 do tempo, mas às vezes leva anos para reconstruir esses sistemas. Mas nós começamos. Em muitos casos, nós já começamos. Eu diria que isso tem menos a ver com o Elon, mas os sistemas de controle de tráfego aéreo. Nós estamos abrindo licitação para as melhores empresas do mundo. Esses sistemas agora, eles eram o que a administração anterior fez foi horrível. Eles gastaram bilhões e bilhões de dólares e no final nem chegou perto de funcionar. Eles tentaram conectar fio a cobre e isso não pode ser feito. E eles simplesmente gastaram bilhões de dólares e desperdiçaram dinheiro. Na verdade, deixaram um sistema muito pior. Então, nós vamos ter um sistema novo e moderno. O Congresso está trabalhando com a gente nisso e vamos fazer isso o mais rápido possível. Mas está em andamento. E quando estiver pronto, vai durar por 30 anos. Mas temos um sistema que tem 48 anos e tentaram conectar um computador moderno a um computador muito ultrapassado. E eles não se conectam. Quero dizer, eles não conectaram. Então, depois de gastar bilhões de dólares, eles ligaram o sistema e nunca, em nenhum caso, do local ao nacional, nunca funcionou. Mais de 75 mil burocratas deixaram voluntariamente seus empregos financiados pelos contribuintes para sair e realmente fazer o trabalho. Inúmeros contratos desnecessários e desperdiçadores foram encerrados, e vocês sabem que nós encerramos muitos contratos. E muitos contratos, Elon, estão sendo analisados agora e pode levar 6 meses, pode ser quase 1 ano em alguns casos. Estamos passando por procedimentos, estamos passando pelos tribunais. E vamos lembrar de vocês quando anunciarmos bilhões de dólares em desperdício, fraude e abuso extras. Só como exemplo, o Departamento de Justiça cancelou 101 milhões de dólares em contratos de DEI no Departamento de Educação, 101 milhões de dólares, e isso era apenas uma pequena parte do Departamento de Educação. 59 milhões de dólares para quartos de hotel para imigrantes ilegais na cidade de Nova York. O proprietário nunca ganhou tanto dinheiro quanto ganhou nesse curto período recente, 59 milhões de dólares para um hotel em Nova York. 45 milhões de dólares para bolsas de diversidade, equidade e inclusão em Myanmar. Alguém aqui sabe alguma coisa sobre Myanmar? 42 milhões de dólares para mudança social e comportamental em Uganda. 40 milhões de dólares para melhorar a inclusão social e econômica de migrantes sedentários. Eu poderia dizer que são 2 bilhões de dólares para Stacey Abrams e o movimento dela. Movimento ambiental. Havia 100 dólares na conta e, de repente, encontraram 2 bilhões de dólares na conta. E eu suponho que isso está sendo investigado. Eu não sei. Não tenho certeza. Mas eu suponho que isso está sendo investigado. Pense nisso. 2 bilhões de dólares. E aí, o Lee vai te contar que tem outro ali de 20 bilhões de dólares. Sendo gasto em outra causa ambiental. 20 bilhões, não 20 milhões. É muito, não 200 mil, que já é bastante. Então pense no caso dela. Você tem 100 dólares. De repente, ela recebe uma injeção de 2 bilhões de dólares bem antes de eu assumir o cargo. 20 milhões de dólares para a Vila Sésamo Árabe no Oriente Médio. Ninguém sabe do que se trata isso. Ninguém conseguiu encontrar isso. 8 milhões de dólares para tornar ratos transgêneros. Então eles gastaram 8 milhões de dólares para tornar ratos transgêneros. E esses ainda são melhores do que muitos outros. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro lendo coisas assim, mas temos outras coisas para fazer. Então é muito mais do que só isso. Estamos totalmente comprometidos em tornar os cortes do Departamento de Justiça permanentes e acabar com muito mais desperdício nos próximos meses. Queremos terminar e aprovar nosso grande e lindo projeto de lei. Depois disso, colocamos parte disso no projeto de lei, mas a maior parte vai vir depois. Vamos ter isso, aprovado pelo Congresso, confirmado pelo Congresso.
Em alguns casos, vamos fazer cortes. Em outros casos, vamos apenas usar de uma forma diferente para economizar o dinheiro. Mas, são centenas de bilhões de dólares. O Departamento de Justiça modernizou o processo de aposentadoria federal e segue trabalhando na modernização da Receita Federal. Estamos assumindo isso junto com o Departamento de Justiça. Muitos dos funcionários do Departamento de Justiça, Elon, vão ficar. Então eles não vão sair. Certamente. E o Elon realmente não vai sair. Acho que ele vai ficar indo e voltando. Eu tenho esse pressentimento. É como se fosse o filho dele, e acho que ele vai fazer muita coisa. Mas o serviço do Elon para os Estados Unidos não tem comparação na história moderna. Ele já comanda uma das montadoras de carros mais inovadoras do mundo. Se você olha para as fábricas dele e compara com algumas das fábricas antigas que temos, a diferença é enorme. E a empresa espacial mais bem-sucedida, eu diria, da história, além da maior plataforma de liberdade de expressão na internet, entre outras coisas. Mesmo assim, o Elon, com todo esse sucesso, aceitou de bom grado os abusos absurdos, calúnias, mentiras e ataques porque ele realmente ama o nosso país. Eu sei disso muito bem. Ele ama o nosso país. Ele vem de outro país, um país que está passando por, digamos, provações e dificuldades. Mas ele é totalmente voltado para os Estados Unidos, e os americanos lhe devem uma grande dívida de gratidão. Então, só quero agradecer ao Elon pelo tempo dele como funcionário especial do governo. Você consegue imaginar que o chamaram de funcionário? Mas é um funcionário especial do governo. E por vir e nos ajudar, ele realmente mudou a mentalidade de muita gente. Muita gente pensava, talvez a gente corte 1%, 2% ou 3%. Depois disseram, uau, podemos cortar muito mais do que isso. E vamos fazer isso de forma muito cirúrgica. Vamos continuar nessa caminhada. Estamos tornando a América grande de novo. Quando estive na Arábia Saudita, e nós estávamos, como vocês sabem, em 3 países realmente incríveis, principalmente esses 3. O Catar foi ótimo, os Emirados Árabes Unidos foram ótimos, a Arábia Saudita, incrível. Que experiência incrível estar nesses 3 países, mas o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E devo dizer, os líderes, os grandes líderes dos outros 2 países que acabei de mencionar, todos disseram a mesma coisa, que os Estados Unidos são o país mais quente do momento em todo o mundo. E há 6 meses, achávamos que estava morto. Era como um país morto, e teria sido um país morto se não tivéssemos tido o resultado certo em 5 de novembro. Teria sido uma situação horrível, horrível. O que estava acontecendo com as fronteiras, com transgêneros para todos, homens competindo nos esportes femininos e muito mais. Mas eles estavam dizendo, o país mais quente do mundo. E então eu mostrei aquele pequeno trecho porque era uma pessoa respeitada, mas na verdade eram 2 pessoas, porque o Joe também estava naquele vídeo. Joe é um cara bom. Mas, aquele era um grupo de pessoas dizendo, algo sobre o sucesso do que fizemos nos últimos 4 meses. Eles não conseguem acreditar. Em um dos casos, disseram que nunca viram nada parecido em todo o tempo em que fazem o que fazem. Eles já fazem isso há muito tempo. Então eu só, quero agradecer ao Elon por, ajudar. E de novo, você sabe, os Estados Unidos agora são o país mais quente do mundo. Não há nenhum país tão em alta. E, estamos indo muito bem. Nós chegamos. Quando eu saí, não tínhamos guerras, não tínhamos problemas. Derrotamos o ISIS, reconstruímos nossas forças armadas, não tínhamos inflação. E, quando voltei, tínhamos muita inflação, tínhamos guerras por toda parte. Tivemos o constrangimento no Afeganistão, onde entregamos bilhões e bilhões de dólares em equipamentos militares. O momento mais constrangedor da história do nosso país, na minha opinião. Eu acredito fortemente nisso. Temos a Rússia com a Ucrânia. Tivemos o ataque a Israel, em outubro. O ataque horrível, 7 de outubro. Ataque horrível, horrível. Ninguém nunca viu nada parecido. E, agora temos algo em que realmente estamos curando muito disso. Nós impedimos a Índia e o Paquistão de lutarem. Acredito que aquilo poderia ter se tornado um desastre nuclear. E quero agradecer aos líderes da Índia, aos líderes do Paquistão, e também quero agradecer ao meu pessoal.
Falamos sobre comércio e dissemos, não podemos comercializar com pessoas que estão atirando umas nas outras e potencialmente usando armas nucleares. Eles são grandes líderes nesses países e eles entenderam e eles, concordaram. Tudo isso parou. E estamos impedindo outros de lutarem também porque, no fim das contas, nós podemos lutar melhor do que qualquer um. Temos o maior exército do mundo. Temos os maiores, líderes do mundo. Colocamos um deles no comando do Estado-Maior Conjunto. Como vocês sabem, o general Raymond Cunningham. Nós acabamos com o ISIS. Eliminamos completamente o ISIS em 3 semanas. Disseram que levaria 5 anos, e nós fizemos em 3 semanas. E é assim que as coisas são, mas não queremos ter que usar nossas forças armadas. Queremos alcançar a paz por meio da força, quando possível. E é assim que vamos fazer. Então, só quero agradecer ao Elon e à equipe dele. A maioria está ficando, quase todas. Estão ficando e vão estar conosco. E vocês vão ver os resultados aparecendo por muito tempo no futuro, até mesmo 1 ou 2 anos depois. Vocês ainda vão ver muitos desses resultados. E esses centenas de bilhões de dólares vão se acumulando e vão continuar crescendo. Vai ser interessante. É realmente interessante ver qual vai ser o número final. Mas, de novo, o Elon prestou um serviço incrível. Não existe ninguém como ele. Ele teve que passar por pedras e flechas, o que é uma pena porque ele é um patriota incrível. A boa notícia é que 90% do país sabe disso e valoriza, realmente valoriza o que ele fez. E eu dei a ele uma coisinha especial. Nós temos algo muito especial que eu dou para pessoas muito especiais. Eu já dei para alguns, mas é para pessoas muito especiais e achei que eu daria para o Elon como uma homenagem. Obrigado. Do nosso país. Obrigado. Obrigado, Elon. Como eu disse. Obrigado. Veja só. A trava aqui é incrível. Trava grande. Bem, deixe-me dizer talvez algumas palavras. Que isso não é o fim do Doge, mas na verdade o começo. Meu tempo como funcionário especial do governo necessariamente teve que acabar. Era algo por tempo limitado. São 134 dias, eu acredito, o que soma mais alguns dias. Então, isso, sabe, vem com um prazo determinado. Mas a equipe Doge só vai ficar mais forte com o tempo. A influência do Doge só vai crescer. É comparado, de certa forma, ao budismo. É como um estilo de vida. Então, isso está se espalhando por todo o governo, e eu tenho confiança de que, com o tempo, veremos $1 trilhão em economia e $1 trilhão em redução de desperdício e fraude. Os cálculos da equipe Doge até agora. Em termos de diferença entre o ano fiscal de 2025 e 2026, já passam de $160 bilhões, e esse número só aumenta. Esperamos que esse valor provavelmente ultrapasse 200 bilhões em breve. Então, eu acho que a equipe Doge está fazendo um trabalho incrível. Eles vão continuar fazendo um trabalho incrível. Eu vou continuar vindo aqui sendo um amigo e conselheiro do presidente. E eu espero, sabe, em alguns momentos, voltar a estar neste lugar incrível. Aliás, não é incrível isso aqui? Isso aqui é incrível. Quero dizer, é impressionante, na minha opinião. O jeito que o Salão Oval, como o presidente simplesmente reformou completamente o Salão Oval, ficou lindo. Eu adoro o dourado no teto. Sim. Isso já está aí faz tempo. Aquilo era gesso. Ninguém tinha reparado de verdade. Eles não sabiam que a águia estava acima. E nós destacamos isso. Basicamente, é um marco, um grande marco. E aquilo é ouro 24 quilates. E todo mundo adorou. Agora todo mundo vê quando entra. Então, foi ótimo. O Salão Oval tem. Sabe, finalmente tem a majestade que merece, graças ao presidente. Então, estou ansioso para continuar sendo um conselheiro do Brandon para o presidente, continuando a apoiar a equipe Doge. E estamos perseguindo incansavelmente, $1 trilhão em desperdícios e reduções futuras que vão beneficiar, o contribuinte americano. Então, é isso, basicamente. Obrigado. Tudo bem. Ótimo trabalho. Obrigado. Pat,
O presidente mencionou que você teve que lidar com todas as críticas e ataques durante seu tempo na Doge. Tem isso. Algumas pessoas, algumas organizações de mídia nesta sala foram as que atacaram. Embora. Saiu hoje uma reportagem do New York Times que te acusa de confundir a linha entre espera. É o The New York Times. É aquela mesma publicação que ganhou um prêmio Pulitzer por reportagens falsas sobre o Russiagate. É a mesma organização? Acho que é. Também acho que é. Eu acho que sim. Acho que o juiz acabou de decidir contra o New York Times por suas mentiras sobre a farsa do Russiagate. E que talvez eles tenham que devolver aquele prêmio Pulitzer. Aquele New York Times. Vamos seguir em frente. Ok. Próxima pergunta. Você, sabe? Presidente Trump, por sinal, costumava trabalhar aqui. Estão em conversas com os republicanos no Congresso para ir testemunhar sobre o que fizeram ou deixaram de fazer para possivelmente encobrir o declínio do presidente Biden. Você acha que a doutora Jill Biden também deveria ter que ir e testemunhar sobre o que ela fez ou deixou de fazer? Bom, eu detesto esse conceito. É a esposa de um homem que estava passando por muitos problemas e todo mundo que lidou com eles entendeu isso. E acho que isso ficou claro durante o debate, de forma bem evidente. Esse foi o maior sinal de todos. Eles têm que fazer o que é certo. O país houve muita desonestidade na eleição, como você sabe, em 2020. Isso agora foi descoberto. As pessoas entendem que foi uma eleição fraudada. E quando você vai mais a fundo, quando vê o AutoPAN, quero dizer, acho que o AutoPAN vai se tornar um dos grandes escândalos de todos os tempos. Porque tem alguém operando ou várias pessoas operando. Porque eu conhecia o Joe Biden. Joe Biden não era a favor de abrir as fronteiras, deixar 21 milhões de pessoas entrarem aqui vindas de prisões, instituições psiquiátricas e membros de gangues. Ele não era a favor disso, de jeito nenhum. Sabe, quem assinou essas ordens, proclamações e todas as diferentes coisas que ele assinou, que atrasaram tanto o nosso país, que foram tão ruins para o nosso país? Como isso funcionaria? Tipo, estamos no Salão Oval agora. Se houvesse um grupo de assessores rebeldes trabalhando para você que quisessem avançar um projeto de lei ou uma ordem executiva sem o seu conhecimento, como fariam isso? Eles conseguiriam fazer isso? Bem, é muito difícil, porque eu ler seus jornais ou sua mídia no dia seguinte diria, bom, eu não aprovei isso, e eu descobriria. Quero dizer, eles não conseguiriam se safar por muito tempo, porque eu diria, eu nunca assinei isso. Quem diabos assinou isso? Autocanetas, para mim, são usadas para assinar cartas para as pessoas porque recebemos, acho que disseram, 20 mil cartas por semana. E é legal, quando alguém tira um tempo para escrever uma carta, poder responder de alguma forma. E as autocanetas servem para isso. Autocanetas não são feitas para assinar grandes proclamações ou cortes de impostos ou questões de fronteira, qualquer coisa relacionada à fronteira, que é tão importante. E se isso acontecesse no meu mandato, eu perceberia. Porque no dia seguinte, ou até antes, eu estaria lendo sobre algo do qual eu não sabia nada. E quem diabos assinou isso? Então, eu quase nunca usei a autocaneta. Na verdade, ontem eu estava assinando cerca de 81, acho que eram 81 proclamações e declarações para pessoas que eu acho que devem ser assinadas por nós. Eu acho que quando você escreve cartas para dignitários estrangeiros ou presidentes ou primeiros ministros, você deve assinar essas cartas, não usar autocanetas. Entendo que ele assinou quase tudo com banimento automático. Isso é algo muito perigoso. Isso realmente significa que você não é o presidente, quem operou a autocaneta, e achamos que sabemos quem foi. Na verdade, foram mais de uma pessoa. Mas não é isso que a presidência representa. Eu quase não uso a palavra presidente, senhor presidente. Você disse que eles violam o acordo dele com... Violaram o acordo. Fizeram. Eles violaram uma parte importante do acordo que fizemos. Se você ler toda aquela declaração, eu fui muito cordial com eles. Eu os ajudei porque eles estavam com problemas devido à paralisação de uma quantidade enorme de negócios. Mas tenho certeza de que vou conversar com o presidente Xi. Com sorte, vamos resolver isso. Mas sim, isso é uma violação do acordo. Sim, por favor.
Presidente, o senhor pode nos atualizar sobre o último acordo de cessar-fogo ao qual Israel concordou, mas que o Hamas ainda está considerando? Secretário Kerry, bem, eles estão muito próximos de um acordo sobre Gaza e vamos informar vocês sobre isso ao longo do dia ou amanhã. Temos uma chance disso acontecer. Acho que também temos chance de um acordo com o Irã. Eles não querem ser destruídos. Eles preferem fazer um acordo, e acho que isso pode acontecer em um futuro não muito distante. Isso seria algo ótimo, se pudéssemos chegar a um acordo sim. Bombas sendo lançadas por todo o Oriente Médio. Seria muito bom. Secretário Kerry, não podem ter acordo com o Irã. Queremos que eles estejam seguros. Queremos que eles tenham uma nação bem-sucedida. Que seja uma grande nação, mas não podemos permitir. Eles não podem ter arma nuclear. É muito simples. E acho que estamos relativamente próximos de um acordo com o Irã. Pergunto ao Elon Kerry. Secretário Kerry, o senhor acabou de dizer que espera ser amigo e conselheiro do presidente. Então, o senhor espera continuar aconselhando o presidente? Ou pretende mudar totalmente o seu foco para as suas empresas? Bem, espero continuar dando conselhos sempre que o presidente quiser conselhos. Espero que sim. Se ele quer dizer sim, é isso. Eu espero continuar sendo amigo e conselheiro e com certeza. Se houver qualquer coisa que o presidente queira que eu faça, estou à disposição do presidente. Você disse que havia uma promessa em dólares para cortes do... Sim, acho que esperamos com o tempo alcançar o $1 trilhão. Mas o que você encontrou durante seu tempo aqui? Qual foi o maior obstáculo? Qual foi o maior empecilho para conseguir esses cortes? Foi o gabinete? Ou foi o Congresso? Ou outra coisa? Qual foi o maior obstáculo no seu trabalho? Geralmente é só muito trabalho duro, não é? Nenhuma pessoa específica no Congresso. É passar por realmente milhões de itens de linha e analisar se cada um deles faz sentido ou não. Obviamente, às vezes, quando você corta despesas, aqueles que recebem o dinheiro, seja de forma legítima ou não, acabam reclamando. E você nunca vai ouvir alguém confessando que recebeu dinheiro de forma inadequada. Nunca. Eles sempre vão dizer que receberam o dinheiro de maneira apropriada, para uma causa importante, naturalmente. É o que se espera. Mas então, só temos que, e é realmente muito trabalho, passar pelas enormes despesas do governo federal e realmente fazer perguntas. Para que serve esse dinheiro? Você tem certeza de que ele está sendo bem utilizado? Muitas vezes, nem conseguimos encontrar alguém que defenda isso. Então, para muitas dessas despesas, na verdade não há nenhum defensor. E aí temos que simplesmente passar pelo processo de interromper o gasto, onde muitas vezes literalmente não há ninguém defendendo. Ninguém nem sabe por que o dinheiro está sendo gasto. É realmente absurdo. Quero dizer, encontramos situações em que existem milhões de licenças de software sem nenhuma pessoa usando. 0. Exatamente. Essa é a expressão. Você pensa, se existem milhões de licenças de software, alguém deveria usar. Não. E aí temos que passar pelo processo de dizer, olha, se ninguém está usando software, precisamos encerrar esse contrato de licença de software. Isso acontece em todo lugar do mundo. Aliás, Senhor Musk. Senhor Musk, o que você acha que seria mais fácil? Colonizar Marte ou fazer do governo uma vítima? É uma decisão difícil. Mas acho que colonizar musgo e tornar a vida multiplanetária é mais difícil. E como eu disse, nós realmente esperamos alcançar, com o tempo, a economia de $1 trilhão. Não dá para fazer isso em poucos meses. Mas se você considerar que, acho que o fim oficial do programa, que o presidente pode escolher estender, é no meio do ano que vem. Digamos, até o meio do ano que vem, com o apoio do presidente do Congresso, será que conseguiríamos alcançar $1 trilhão em economia? Acho que sim. Estamos no caminho para isso. Obrigado. Ao Congresso. Pode prosseguir. A você. Doge. Virou um bode expiatório. Tinha virado um bode expiatório. E como o presidente mencionou, você passou por muita coisa para passar por esse processo. Valeu a pena? O que mudaria? Achávamos que se houvesse corte em qualquer lugar, as pessoas iam presumir que tinha sido feito pelo Doge. E aí? A gente basicamente virou o bicho-papão do Doge, onde qualquer corte em qualquer lugar era atribuído ao Doge.
Sabe, a filha de um amigo meu, que está na faculdade de Direito em Georgetown, achou que o Dodge tinha cortado os estágios jurídicos do Senado. E a gente não tem nada a ver com isso. Então, se esses cortes aconteceram, não tem nada a ver com a gente, só para dar um exemplo. Então, sabe, acabou ficando meio ridículo, porque qualquer coisa, qualquer corte em qualquer lugar era, de alguma forma, culpa do Dodge. Incluindo coisas que não faziam o menor sentido. E a gente concordava que não fazia sentido. Então, tem muita coisa. Tem muitas coisas que acontecem no governo porque é o mal banal da burocracia.